Então Deus mora onde? Deus mora em Jesus. Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Aonde que o Pai mora? O passo a passo. Na casa do meu Pai, ora, na casa do meu Pai, Jesus falando, na casa do meu Pai, há muitas moradas. Eu sou a casa do Pai. O Pai está em mim e eu estou no Pai. Vocês acham que o céu é maior do que Deus? Quem é maior, Deus ou o céu? Deus. Deus pode morar no céu? O céu é pequeno. Deus mora onde? Nele mesmo. Deus mora nele mesmo. Deus mora no Filho e o Filho mora no Pai. Está vendo? Na casa do meu Pai, Jesus falando de si mesmo, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito. Mas o que ele disse? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Que as obras que faço não as faço de mim mesmo? Mas o Pai que habita em mim, que mora em mim, que está em mim, é quem faz as mesmas obras? Olha que negócio maravilhoso. Isso aqui é para a gente ficar mais maravilhado do que tudo. Porque o João ficou maravilhado quando ele viu. Ele ficou maravilhadíssimo quando ele viu a Nova Jerusalém, o tabernáculo de Deus entre os homens. O tabernáculo de Deus é Jesus. O Pai mora no Filho. O Filho mora no Pai. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Aonde? Onde Jesus foi preparar o lugar? No Pai. No Pai. Ele foi preparar lugar no Pai. E se eu vos preparar lugar, virei para vós. E levarei vocês para o céu. É isso? Para mim mesmo. Porque vós sois membros do corpo de Cristo. Eu não vou pegar o meu membro, meu braço, e vou colocar lá na geladeira. O que eu faço com o meu braço? Coloco no meu corpo, não é? Meu braço está no meu corpo. Você não é o braço de Jesus? Portanto, você é colocado em Cristo. Onde? No corpo. A união. A palavra mística significa misteriosa, tá? União misteriosa. Mantenha o texto aí absorvido pela vida, tá? Para a gente começar a entender o que é esse casamento que Paulo falou. Grande é esse mistério. Estou tentando dizer que a gente vai não para o céu. Não é para o céu, lugar. Para onde que nós vamos? Nós vamos para Cristo. Para que onde eu estiver, aonde que Jesus está? No Pai. Vamos ver Jesus no Pai? Vamos ver Jesus no Pai aqui em Apocalipse, capítulo 4, no capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5. Vamos ver Jesus no Pai. Tudo bem? Apocalipse 5. E vi, na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Quem é o livro com 7 selos? Quem é o livro? Jesus. O livro é Jesus. Eu pensei que era um livro. É Jesus. Com 7 selos. Jesus está escondido, selado. Está em que mão? Direita. Quem é que subiu aos céus e está à destra de Deus? Jesus. Então aqui é Jesus na mão de Deus. Você sabia que era Jesus? Não, nem eu. Alguém viu Jesus ali? Não, eu vi um livro. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Quem pode revelar Jesus ao mundo? Mistério, né? Do Apocalipse. Ninguém no céu, ninguém. Mas não tinha 24 anciãos ali? Tinha, mas não era digno. Ninguém no céu. Mas não tinha ali 4 animais viventes? Também não podia. Não tinha milhares e milhares de anjos voando em redor do trono? Tinha também. E mais ninguém no céu. Nem na terra, mas não tinha Moisés, Elias, Enoque, Abraão, ninguém na terra.
nem debaixo da terra. Piorou, né? Que podia abrir o livro e nem olhar para ele. Ninguém podia ver o livro, olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora digno de abrir o livro, revelar Cristo. Nem o ler, e nem olhar para ele. Ninguém podia olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Opa, estou olhando. Apareceu um. E olhei. E o que ele viu? Eis que estava no meio do trono. Estava lá o tempo todo. Ele tinha visto antes? Não. Ele não tinha visto. Jesus estava lá o tempo todo, no meio do trono, no meio dos 4 animais viventes, no meio dos 24 anciãos, no meio de todos os anjos, e Jesus não estava sendo visto. Por quê? Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E aquele a quem Ele quiser. Vocês entenderam? Estão entendendo? Começando a entender? Que Jesus é uma revelação de Deus. Só conhece Jesus quem Deus revela. É Deus quem revela ao Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém. O que dizem os homens acerca do Filho do Homem? Que é Elias, que é o Jeremias, que é um dos profetas. E vós, que dizeis quem sou? Tu és o Cristo, o Filho. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas quem revelou? Meu Pai que está nos céus. Olha que mistério. O livro está na mão de Deus, ninguém consegue nem olhar para ele, ninguém consegue abrir os selos, ninguém consegue revelar quem é Cristo, ninguém consegue. Eu choro muito por causa disso, porque falta um Salvador. Aí veio um dos seres que está ali e fala: não chore, está aqui o leão. Cadê o leão? Não era leão. Eu olhei. Aí quando eu olhei, quem que estava lá? Um cordeiro. Mas não era leão? Se a presença fala para mim: olha o leão, eu fico olhando o leão. Cadê o leão? Aí aparece quem? Um cordeirinho desse tamanho assim. Um cordeiro. Que havendo sido morto, e ele tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Quem que está no trono de Deus? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aonde está o trono? No meio do céu. Está no meio do céu, o céu está rodeado de todo mundo. Jesus está oculto em Deus. O apóstolo Paulo falou que Cristo era um mistério que Deus mantinha escondido. Mistério. E que foi revelado a nós nesses últimos dias. Nesses últimos dias. Foi Deus quem mandou o tabernáculo dele para nós aqui. E quando mandou o tabernáculo dele, o Verbo se fez carne, habitou entre nós. E veio para o que era seu, o seu não receberam. Porque era muito parecido com todo mundo. Ora, Cristo falou: eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, e onde Jesus está? No Pai. No centro do céu. No meio do céu. Ah, mas eu queria ir para o céu. Você não só vai para o céu, você vai para Deus. Não é um grande mistério, não é, meu irmão? Isso aqui, as coisas que os olhos não viram, não subiu nem ao coração, né? Não tinha subido ao coração. O que é? É o que Deus tem preparado. Mistério mesmo, né? Super mistério. Então essa é a união mística entre a humanidade e Cristo. E a outra turma que não foi para lá? Foi para o lago de fogo. Então você vê o que é o prejuízo eterno. Ao invés de ir para Deus, foi para o lago de fogo. Vamos voltar lá para o Apocalipse capítulo 21, versículo 9. Porque aqui tem uma diferença entre Santa Cidade e Santa Jerusalém, tá bem? Depois a gente vê aqui a diferença entre Santa Cidade e Santa Jerusalém. Quem é a Santa Cidade? Cristo. Cristo é a Santa Cidade. Cristo é a Santa Cidade. Cristo é a Nova Jerusalém. Cristo desceu do céu. Bem? Cristo é o tabernáculo de Deus entre os homens. Versículo 9. E veio um dos 7 anjos que tinham 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo dizendo: vem, agora mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro.
Levou-me espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade. Vê a diferença de santa cidade para grande cidade? Grande para santa cidade. Quem que é ela? Aí diz aqui, a Santa Jerusalém. Quem que é Cristo? A Nova Jerusalém. Então a igreja é a Santa Jerusalém, Cristo é a Nova Jerusalém. A igreja, ela é a grande cidade e Cristo é a santa cidade. E tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe, como um cristal resplandecente. Tinha um grande e alto muro com 12 portas. Está vendo a igreja aqui, ó? 12 portas. Nas 12 portas, 12 anjos. E nomes escritos sobre elas, que são nomes das 12 tribos de Israel. Aí fala das tribos, das portas dos 4 lados. Versículo 14. O nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Esse apóstolo está no fundamento da cidade. Essa cidade aqui é a igreja. Então, quando ele diz, eu vou te mostrar a santa cidade, é Cristo. Quando vai mostrar essa daqui, é a igreja. Agora vamos para a união. A união mística acontece onde? A união mística acontece aqui no 22. Capítulo 22. No versículo 22. Tá? Apocalipse 21, 22. E nela, tá bem? Eu não vi templo. Por quê? O seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Não existe um templo lá. Quem que existe lá? O Senhor. Aqui nós já estamos para dentro de Deus, tá? Estamos para dentro de Deus. Nós estamos em Deus. Nós estamos em Deus. Eu quero ver Deus pelo lado de fora. Você está pelo lado de dentro do templo. Não é ver a aparência de Deus. Você está no corpo. Imagina que você é uma bactéria no corpo. Não dá para ver o corpo por fora. Você só tem que andar pelo corpo. Faz de conta que você é bactéria, Jesus. Lactobacilos vivos. É uma comparação microscópica. Por quê? Porque a gente vai estar no corpo de Cristo. Nós estamos vendo Deus pelo lado de dentro da eternidade. São os mistérios do coração de Deus, do Espírito de Deus. Quem se une com o Senhor é só um só Espírito com Ele. E o apóstolo Paulo fala no texto que nós vamos ser absorvidos pela vida. Achou o texto? Leia aí, por favor. No começo ou só a parte que fala? Vai lendo aí no contexto todinho. Aonde está? Está em 2 Coríntios 5. Que a gente leu semana passada. Aqui, meu quadro de esboço. Esse quadro de esboço é parecido com a minha folha de estudo. Fica desse jeito. Pode ler. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eternas no céu. E por isso também gememos, desejamos ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Você viu que ele fala que ele não diz que não é o céu, ele diz que é do céu. Do céu. Ele fala que é o céu, ele diz que é do céu. Do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Então ele está dizendo que o mortal será absorvido pela vida. O que é o absorvido? Eu uso a palavra aí, absorvente. Absolvente. Pode usar mesmo, a esponja não é um absorvente? Você pega lá detergente, pega a esponja, despeja, o que faz a esponja? Absorve o detergente. Então o detergente está dentro da esponja. A quantidade que for. Aí você tem um sinal que está ali, começam a vir as espumas. O que diz o apóstolo Paulo? Que nós seremos absorvidos pela vida. Nós vamos para dentro de Deus nos céus. Dentro. Esse é o casamento entre Cristo e a igreja. Não é para deixar a gente do lado de fora. É para colocar a gente dentro, para que onde eu estiver, estejais vós
também. Voltamos lá para o Apocalipse, capítulo 22, para a gente ver o que é esse casamento pelas palavras, né, meu irmão? Pelos estudos. Aí diz assim: nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessita de sol e nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado. E o Cordeiro é luz pelo lado de dentro, né? A casa toda iluminada. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e a sua honra. Quando que a gente leva a glória e honra? Quando a gente sai daqui da terra, que a gente for para casa, né? Suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá um lugar que não tem sombra de variação. Aonde que não tem sombra de variação? Deus, não tem nem mudança nem sombra de variação. A ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine, cometa e mentira, mas só quem é o livro da vida? Jesus é o livro da vida. Ele é o livro da vida. Ah, eu queria ver o meu nome escrito no livro da vida. Está escrito em Cristo. Teu nome está escrito em Cristo. Não é numa placa do céu. Aqui está a rua Rogério de Souza. Não tem. Não tem. Cristo falou: os vossos nomes estão escritos nos céus, em Cristo. Ou, como diz Isaías, na palma da mão. Teus nomes estão escritos na palma da mão. Então, Cristo é o livro da vida, tá bem? Nesse livro, que é Cristo, está o seu nome dito, né? Versículo 20, capítulo 22. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Quem que é o rio da água da vida, irmãos? Quem é? Quem é o rio? Jesus é o rio. Jesus procede de onde? Do trono de Deus. Quem que é o trono de Deus? Quem é o trono de Deus? Jesus. Então Jesus é o trono de Deus. Jesus é. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então Jesus é o trono de Deus, assim como Deus é o trono de Jesus. Tá bem? E está dizendo que Jesus, que é o trono de Deus, ele é a água da vida que procede do trono de Deus. Ó, aqui é ele emanando do trono de Deus. E do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida. Quem é a árvore da vida? Jesus, de novo. Jesus é o livro da vida. Jesus é a água da vida. Jesus é a árvore da vida. Jesus é a árvore da vida. Ele mesmo disse: aquele que por mim se alimenta, por mim viverá. Se não comerdes a minha carne e beberdes o meu sangue, não tendes vida em vós mesmos. As palavras que vos digo são espírito e vida. Está lá no Evangelho de João, irmãos. Então ali não haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, nem necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo o sempre. Grande é esse mistério, né, meu? Quando que isso começa a acontecer? Me ajuda a encontrar em 1 Coríntios capítulo 15, quando está escrito assim: então virá o fim. Acha aí, por favor. 2 Coríntios capítulo 15. Quem achar primeiro? Tá? E então virá o fim. Achei. 1 Coríntios 15. E vamos para o versículo 22. Para ter o contexto. 9 horas. A gente vai parar por aqui, depois a gente já volta para a segunda parte. Versículo 22. 1 Coríntios 15, 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão misericórdia, meu irmão. Vivificado em quem? Em Cristo. Está vendo que está lá dentro? Em Cristo. Não é Cristo de um lado e você do outro.
Você é vivificado em Cristo. Como assim? Do mesmo jeito que a semente é jogada na terra e a terra dá vida para a semente, quer dizer que a semente é vivificada na terra. Assim você também, quando pegou seu corpinho de pecado lá e colocou na água do batismo, você foi sepultado em Cristo. E agora você tem que ressuscitar. Você vai ressuscitar em Cristo, vivificado em Cristo. É não terrário que chama Jesus. Tá bem? Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Você vê a ordem aqui? Cristo, as primícias, os primeiros, né? Depois os que são de Cristo, a gente tem que falar sobre a vinda de Jesus ainda, que dá para a próxima aula, tá? Não vai dar hoje. Hoje é Buda do Cordeiro. Depois virá o fim. Quando virá o fim? Depois da vinda. Depois virá o fim. Quando tiver entregado quem? O reino. Para quem? Quem é o reino? Quem é o reino? Jesus. Vamos aqui para o Apocalipse de novo, né? Eu quero ir para o café. Mas antes de ir para o café, vamos para o Apocalipse. Capítulo 1, versículo 6. Quem é o reino? Para ajudar na oração do Pai Nosso. O que diz Apocalipse 1, 6? E nos fez reis e sacerdote para Deus e seu Pai. Então quem? Esse mesmo. Quem que é o reino? Nós somos o reino de Deus. Nós somos o reino de Deus. Ele nos fez reis e sacerdotes. Ou reis e sacerdotes. Nós somos o reino de Deus. Não é lá fora. Jesus disse, meu reino não é desse mundo. Tem nada a ver com Pilatos, nem com Alexandre de Moraes, nem com Jair Bolsonaro. Meu reino não é desse mundo. Se fosse, a gente ia lá brigar em Brasília. Não é. Né? Não é. Quem que é o reino de Deus? Nós somos o reino. Aí aqui a Bíblia diz, ele vai entregar o reino a Deus, ao Pai, vai entregar a igreja, né? Que ele veio aqui buscar, que ele veio buscar como noiva. Ó, essa aqui é minha noiva. E quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade e força, aí vem a grande tribulação, aí vem o milênio, aí vem o fogo do céu, aí vem o grande trono branco. Então, ele volta, leva a igreja, apresenta ao Pai, aniquila todo o império e força pelo grande trono branco, e diz que aí vem o fim, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. E aonde que ela é aniquilada? Quando ela é lançada no lago de fogo. Ela não é lançada lá? Ela é lançada. Aí vem a segunda morte. Então pronto, meus irmãos. A gente está aqui com um grande mistério, abençoado por Deus, sabendo que esse casamento entre Jesus e a humanidade é um casamento que se faz dentro do céu, e esse céu aí está dentro de Deus. Dentro de Deus. Aí depois do nosso café a gente vai ver um pouquinho mais dessa união mística que Jesus falou. Amém? Perguntas? Bastante? Então a gente já volta com as perguntas, tá bem? Vamos pro café. Pastor, hoje está com você nosso Damião. Pastor Damião.